Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula da parte de tópicos de matemática elementar. Hoje é a nossa aula 9, onde a gente vai fazer o estudo da função do segundo grau. Vamos lá? Bem, inicialmente a gente vai fazer a definição do que é uma função de segundo grau, que também pode ser chamada de função quadrática. Toda função de segundo grau ela tem o seguinte padrão: y igual a x quadrado mais bx mais c. Ou seja, esse y é a nossa variável dependente. Ela depende de x, que é a variável independente. Para cada valor de x, a gente tem um valor de y. Só que essa função y é dada por ax quadrado mais bx mais c. Sendo que o a, o b e o c são os coeficientes da minha equação. E cada um desses coeficientes pertence ao conjunto dos números reais. Lembrando que esse a pode ser qualquer número real, só que tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Então, esses coeficientes eles vão ser importantes porque a partir deles eu consigo fazer a análise da função. Eu consigo saber como vai ser. Eu consigo, antes de montar o gráfico, eu já consigo fazer algumas previsões de como é que vai ser o gráfico dessa função. Por falar em gráfico, o gráfico dessa função é uma parábola, é uma curva, né? E se a gente quiser montar o gráfico, né, de qualquer função, basta a gente pegar e montar uma pequena tabela de valores. Então, por exemplo, se eu tivesse que fazer o gráfico dessa função, y igual a x quadrado, perceba que isso aqui é uma função do segundo grau. É a função do segundo grau mais simples possível que a gente pode ter. Quando eu olho para isso aqui está seguindo exatamente esse padrão. Porém, o coeficiente a aqui vale 1, aqui o coeficiente a é o termo que vai aqui na frente do x quadrado, então ele é 1, sendo que aqui os outros termos que estão faltando, o b é 0 e o c é 0. Então isso aqui é uma funçãozinha do segundo grau, porque a variável x está elevada ao quadrado. No caso, se a gente quiser saber o gráfico, basta a gente pegar e montar aqui uma pequena tabelinha. Então, monto aqui alguns valores de x, escolhidos aleatoriamente, e aqui para cada valor de x eu substituo aqui na função e determino y. Então, por exemplo, para menos 3, eu coloco aqui menos 3 ao quadrado, vai dar 9. Porque menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Então vai dar 9. Se eu pegar menos 2 e colocar aqui, vai ficar menos 2 ao quadrado, vai ficar menos 2 vezes menos 2, vai dar 4. E assim por diante. Se eu colocar aqui 0, 0 ao quadrado vai dar o próprio 0 no y. Se eu colocar aqui 1, 1 ao quadrado vai dar o próprio 1 e assim por diante. Então perceba que depois que a gente monta a tabela, aqui eu tenho um par de valores, um par ordenado, x e y. E para cada par desse, isso aí me dá um ponto no gráfico, ou seja, no plano cartesiano. Então, se a gente montar aqui o plano cartesiano, está aqui, ó, o eixo x, que é o eixo horizontal, é o eixo das abscissas. E o eixo vertical, que é o eixo y, é o eixo das ordenadas. Cada par desse é um ponto do gráfico. Então, menos 3 e 9, está aqui, ó, menos 3 e 9, me gerou esse ponto. Depois, menos 2 e 4, aqui, ó, menos 2 no x, 4 no y, me gerou esse ponto. Menos 1 no x, 1 no y, menos 1 no x, 1 no y, me gerou esse ponto. 0 e 0 é a origem. Então, quando eu tiver aqui, né, esse par 0 e 0, eu estou aqui na origem do plano cartesiano. Depois 1 e 1, aqui 1 no x, 1 no y. 2 e 4, 2 no x, 4 no y. E finalmente 3 no x, 9 no y. 3 no x, 9 no y. Então cada parzinho me deu um ponto. E se a gente fizer o traçado, né, se a gente fizer a união desses pontos, você vai ter uma curva. Essa curva chama-se parábola, como você está vendo aqui. Então aqui eu acabei de desenhar a parábola. Essa parábola é exatamente a curva característica de uma função do segundo grau. Então, toda função do segundo grau, o gráfico é sempre uma parábola. Essa parábola ela pode ter algumas propriedades. Por exemplo, uma vez que eu conheça esses coeficientes, a gente consegue já saber mais ou menos como vai ser a parábola do gráfico. Por exemplo, o coeficiente A, esse coeficiente aqui, ó, que está na frente do x quadrado, dependendo do sinal desse coeficiente aqui, se o A é positivo ou se o A é negativo, ele vai determinar a concavidade da parábola. Então, por exemplo, se aqui a gente pegar essa função aqui, f de x igual a menos x quadrado mais 6x, é uma função de segundo grau, porque aqui o x está elevado ao quadrado. Só que o coeficiente aqui na frente do x quadrado é menos 1. Então aqui o a é menos 1. Como ele é negativo, se eu montar aqui o gráfico dessa função,
vai dar exatamente uma parábola com a concavidade voltada para baixo. A concavidade é essa boca aqui, né? Então, sempre que o A for menor que zero, ou seja, negativo, como apareceu aqui, a concavidade é voltada para baixo. Em compensação, se a gente pegar aqui a mesma função, só que vamos inverter aqui os sinais, né? Então, vamos inverter aqui os sinais. Então, era menos x quadrado mais 6x, agora ficou x quadrado menos 6x. O fato de eu mudar aqui o sinal do A, que aqui agora o A é positivo, né, vale 1, então aqui o coeficiente A vale 1. O fato de ele ser positivo, ou seja, maior do que zero agora, significa que a concavidade da parábola fica voltada para cima. Então, a concavidade da parábola fica voltada para cima, essa boca, né? Então, o coeficiente A já me diz como é a concavidade da parábola, ok? O que a gente vai olhar agora com um pouquinho mais de cuidado? A gente vai olhar o vértice da parábola. Toda parábola ela tem um vértice, né? O vértice a gente vai chamar por V e o vértice tem duas coordenadas. No caso da parábola ficar com a concavidade para cima, do jeito que ela está aqui, o vértice ele aparece aqui embaixo, esse pontinho aqui. E esse ponto tem uma coordenada x, ele tem uma coordenada y. E esse ponto aqui, como ele está embaixo, ele é chamado de ponto de mínimo, né? É o menor valor que a função tem. Então, lembrando que também, quando eu desenho a parábola, você percebeu que nesse caso aqui, a parábola passa no eixo x nesse ponto e passa no eixo x nesse ponto. Então aqui eu tenho o x1 e aqui eu tenho o x2. O que seria esse x1 e o x2? As raízes da função do segundo grau. Ou seja, se eu pegar esse y e igualar a zero, isso aqui vai virar uma equação do segundo grau. Aplicando Bhaskara, a gente sabe o x1 e o x2, que são os valores onde a função é zero. Em compensação, nesse ponto aqui, eu descubro onde a função tem um valor mínimo, né? Então, para esse x aqui, o meu y tem um valor mínimo. E isso aqui é o valor do x do vértice, é como se calcular ele. Perceba que ele depende dos coeficientes que eu tenho aqui. O b é menos b sobre 2a. E aqui a coordenada y do vértice, o y do vértice, é menos delta sobre 4a. O delta é o discriminante, é o b quadrado menos 4ac. Tudo bem? Uma outra maneira que a gente tem de calcular esse vértice aqui, ó, o x do vértice, é você fazer a média aritmética do x1 com o x2. Porque perceba que aqui é exatamente o ponto médio. Aqui passa o eixo de simetria da parábola, né? Eu corto a parábola ao meio, exatamente aqui. Então, esse ponto aqui, eu posso calcular ele ou fazendo menos b sobre 2a, mas se eu quiser saber esse x do vértice aqui, basta pegar o x1, somar com o x2 e dividir por 2. Aí eu consigo chegar nesse mesmo valor, tá bom? Então, o vértice ele é importante porque o vértice aqui me dá, nesse caso, o ponto de mínimo da função, o menor valor que a função tem. Mas se eu pensar agora na parábola invertida, né? Então vamos pensar com a parábola com a concavidade voltada para baixo. Aqui ela também tem o x1, ela também aqui tem o x2, né? Que são os momentos, né? Onde a função é zero ou nula, né? Então aqui a função é nula, zero, é o x1 e o x2. Mas aqui eu tenho um vértice também, né? Toda parábola tem um vértice. E nesse caso aqui o vértice da parábola, a parábola tem aqui um ponto de máximo, né? Isso aqui, o vértice da parábola, é o ponto mais alto onde a função tem o maior valor. Isso aqui é o maior valor da função, né? Você vê que a maneira de calcular é sempre a mesma. Aqui é menos b sobre 2a e aqui o y do vértice é menos delta sobre 4a. Lembrando que aqui a gente tem aquela alternativa. Se eu quiser calcular esse x do vértice aqui, eu posso fazer o x1, somar com o x2 e dividir por 2, que eu vou achar esse ponto médio. Tá? Então, está aí um dado importante da parábola, que é o seu vértice. Vamos fazer uma aplicação disso no exemplo 1. Então, exemplo 1, se eu te der essa função de segundo grau, y igual a x² menos 6x mais 5. Você já percebe que isso aqui é uma função de segundo grau, porque a variável x está elevada ao quadrado. E aqui, no caso, a gente já consegue saber os coeficientes. Os coeficientes dessa função de segundo grau, o a aqui é 1, é o que está na frente do x², o menos 6 é o que está na frente do x, então esse menos 6 é o coeficiente b, e o 5 é o termo independente. Então aqui eu tenho os coeficientes. A partir dos coeficientes, a gente já sabe que como aqui o a é 1, ele é positivo, maior do que zero. Sempre que o a for maior que zero, a concavidade da parábola é voltada para cima. Então a boca da parábola fica para cima. Agora a gente vai calcular onde a parábola passa no eixo y.
Então, a parábola vai passar no eixo y exatamente no valor do ponto C. Por quê? Porque quando eu estou passando aqui no eixo y, isso significa que o meu x é zero. Então, se eu colocar aqui 0 e aqui 0, vai sobrar 5. Então, o meu y vai ser 5. Então, esse valorzinho aqui ó, do C, ele me dá o valor onde a parábola passa no eixo y. E se a gente calcular agora, por exemplo, a raiz da função, ou seja, pega aqui a função, vamos igualar ela a zero, a gente vai descobrir as raízes da função, ou seja, onde a parábola passa no eixo x. Então, fazendo aqui, vamos pegar a função igualar a zero. Quando é igual a zero, virou uma equação de segundo grau. Aqui a gente já tem os coeficientes, então é só calcular o delta. Então, delta é b quadrado menos 4ac. O b aqui é menos 6, então menos 6 ao quadrado, menos, está aqui o menos, 4 vezes o valor do a, aqui o a é 1, e o valor do c é 5. Então, menos 6 ao quadrado vai dar 36. Menos 4 vezes 1 vezes 5 vai dar 20. Então, vai ficar 36 menos 20, portanto, vai dar um delta valendo 16. Como o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes diferentes. Eu vou ter o x1, eu vou ter o x2 e vão ser valores diferentes. E se a gente jogar na formulinha de Bhaskara, a gente chega nesses valores aqui. Ó. x1 vale 5 e o x1 vale 1 e o x2 vale 5. Tá? Lembrando que esses valores aqui a gente também pode descobrir por soma e produto. Né? Esse valor aqui, ó, esse menos 6, que está aqui, é a soma das raízes. Né? Então é 1 mais 5, aqui vai dar 6. E isso aqui é o produto dessas raízes, né? 5. Então 1 vezes 5 vai dar esse 5. Então isso aqui, ou eu descubro né, aplicando na forma de Bhaskara, pego os coeficientes e jogo na forma de Bhaskara, ou posso achar isso aqui por soma e produto. Então, a soma deles é esse número aqui. Então, 1 com 5 dá 6. E aqui o produto dá 5. 1 vezes 5, 5. Essas são as raízes. Ou seja, o gráfico, a parábola, vai passar nesses pontos, e nesses pontos aqui no eixo x, a função vale zero. É nula. Então, fazendo aqui o gráfico, daria isso. A parábola passa no eixo y aqui no ponto 5. Então, eixo y, a parábola passa aqui no ponto 5. As raízes são 1 e 5, que é 1 e 5. Então, traçando aqui a parábola, a nossa curva, ela vai ficar exatamente desse jeito, com a concavidade voltada para cima, porque o A é positivo. Então, isso aqui é um esboço, é um rascunho do gráfico. Eu não fiz ele ponto a ponto, mas fazendo por esses poucos pontos que a gente analisou, eu já consigo ter uma ideia de como é que é a parábola. Tá? Vamos fazer agora aqui a continuação disso. E a continuação agora é descobrir o vértice. Né? Toda parábola tem um vértice. Aqui está tudo que a gente já calculou, né, da função. E agora, para calcular o vértice, basta a gente usar aquelas formulinhas que a gente já viu. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Mas se a gente quiser também, a gente pode fazer o x do vértice pela média disso aqui. Tá? Então vamos fazer aqui rapidinho a média. 1 mais 5 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Então essa coordenada aqui tem que dar 3. Vamos ver se de fato dá 3. Vamos fazer agora pelos coeficientes. Então aqui vai ficar menos, aqui está menos. O valor do coeficiente b está aqui em cima, menos 6, ó, menos 6. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes a, só que aqui o a é 1. Então aqui eu coloquei 1. Então vai ficar menos com menos vai dar 6, positivo. 2 vezes 1 vai dar 2. 6 por 2 dá 3. Então, de fato, o x do vértice é a média das raízes. Aqui, ó. 1 mais 5 dá 6, dividido por 2 dá esse 3. Se eu pegar esse 3 e jogar aqui de novo na função, colocar aqui 3 aqui, eu calculo o valor do y do vértice, pegando esse 3 e substituindo aqui. Uma outra maneira é usar essa formulinha pronta. O y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta a gente já calculou, deu 16, então aqui vai ficar menos, está aqui o menos, e o delta é 16. 4 vezes o a. O a é 1, aqui eu coloquei 1. Então ficou menos 16 dividido por 4, vai dar menos 4. Esse é o valor do y do vértice. Essas são as coordenadas do meu vértice. E, portanto, se eu desenhar aqui a parábola, agora a parábola ficou completa. Porque aqui eu tenho o ponto onde ela passa no eixo y, aqui eu tenho as raízes, 1 e 5, e aqui eu tenho as coordenadas do vértice, 3 e menos 4. 3 e menos 4. Vamos fazer agora um exemplo 2 para essa função aqui. Y igual a menos x² mais 4x menos 6. Mesma coisa.
Aqui vamos achar os coeficientes. O coeficiente A aqui é menos 1, o coeficiente B é 4, o coeficiente C é menos 6. Como o coeficiente A é negativo, negativo menor que zero, a concavidade da parábola é para baixo. A boca dela fica para baixo. Como aqui o C é menos 6, então a parábola vai passar no eixo Y exatamente no menos 6 do eixo Y. Como aqui a gente consegue achar a raiz, é só você pegar a função igual a zero. Então, pega a função igual a zero, y igual a zero. Se eu igualar isso aqui a zero, vai virar uma equação do segundo grau. A gente já sabe os coeficientes, é só calcular o delta. Então, o delta vai ser b² menos 4ac. O b aqui no caso é 4, então eu vou colocar aqui 4, vai ficar 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a. O a aqui é menos 1, vezes o c, que é menos 6. Então, aqui vai ficar 4 ao quadrado, 16. Então, aqui vai ficar 16. Aqui vai ficar menos vezes menos vai dar mais. Mais vezes menos vai dar menos. E 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Então, essa continha inteira aqui deu menos 24. 16 menos 24 vai dar menos 8. E quando o delta é negativo significa que nós não temos raízes reais. Não temos raízes reais. Então, no caso aqui, a parábola não vai passar no eixo x, porque não tem raízes reais. Mas, em compensação, a gente tem um vértice. Então, o vértice vai ser menos b sobre 2a. Então, menos da formulinha, esse é o valor do b. O b aqui é 4, então aqui eu coloquei 4. Dividido por 2 vezes o a. O a aqui, no caso, é menos 1. Então, aqui eu coloquei menos 1. Então, ficou menos 4. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos com menos vai dar mais. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Aqui, o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, esse menos é da formulinha. Esse é o valor do delta, que é menos 8. A gente calculou aqui menos 8. Dividido por 4 vezes o a. Aqui o a é menos 1, conforme a gente já achou aqui em cima. Então, aqui vai ficar menos com menos vai dar mais 8. 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Mais com menos na divisão vai dar menos. E 8 dividido por menos 4 vai dar menos 2. Então, essas são as coordenadas do meu vértice. E se a gente fizer agora o gráfico dessa função aqui vai dar uma parábola com a boca para baixo, a concavidade para baixo, e aqui está o vértice. E aí você percebe que essa parábola ela passa aqui no menos 6 no eixo y, ó, no menos 6. O vértice dela é 2 no x e menos 2 no y, 2 no x menos 2 no y, e a parábola não atravessa o eixo x. Você vê que essa parábola aqui ela não corta o eixo x porque não tem raízes reais. Bem, agora para ir finalizando a aula de hoje, a gente vai finalmente estudar o sinal da função. Estudar o sinal da função é simplesmente você pegar o valor do coeficiente a, o delta, e a partir desses dois valores, do a e do delta, né, da função de segundo grau, que é o discriminante, a gente consegue saber em que lugares, em que partes a função é positiva, onde ela é negativa e onde ela é nula. Então, resumidamente, aqui está o quadro do que pode acontecer para uma função de segundo grau. Então, quando o delta é positivo, eu tenho duas raízes, x1 e x2. Se a parábola ficar voltada com a boca para cima, aqui, antes do x1, a função é positiva, depois do x2 a função é positiva, e nesse intervalo aqui a função é negativa. Mas exatamente no x1 e no x2 a função é zero. Então lembra que no x1 e x2 a função é zero. Aqui a mesma coisa, só que fica invertido. Quando a parábola fica com a boca para baixo, aqui nesse intervalo aqui entre as raízes a função é positiva, aqui antes de x1 a função é negativa, depois de x2 a função é negativa, e exatamente no x1 e no x2 a função é zero. Quando o delta é igual a zero, eu só tenho uma raiz, as raízes são iguais. Então a parábola só passa uma vez aqui no eixo x. Então significa que antes do x1 a função é positiva. Depois do x2, que é igual ao x1, a função também é positiva. Tá? Então aqui a função assume valores positivos, exceto nesse ponto, que nesse ponto aqui a função é zero. Tá? Aqui é a mesma coisa. Aqui no ponto onde o x1 é igual ao x2, aqui a função é zero. Antes desse valor a função é negativa, depois desse valor a função é negativa também, porque está abaixo do eixo x. Aqui no caso, quando o delta é negativo, não tem raízes. Se não tem raízes, a parábola não cruza o eixo x. Então, como aqui a parábola está acima do eixo x, a função aqui é positiva o tempo inteiro. Aqui nesse caso, quando a parábola fica com a boca para baixo e o delta é negativo, não tem raízes reais. Se não tem raízes reais, a parábola não cruza o eixo x.
Se ela não cruza o eixo x, significa que todos os valores que tem aqui para a função são negativos, porque a parábola está abaixo do eixo x. Bem, então isso aqui é um quadro resumo do que acontece com o sinal da função. Sempre tudo que eu for estudar em termos de sinal vai se encaixar em uma dessas situações que a gente viu aqui. Então, para a gente praticar isso, vamos fazer aqui o exemplo 3, estudar o sinal dessa função. X² menos 2x menos 3. É uma função de segundo grau, porque aqui o x está ao quadrado. Aqui a gente já vai achar os coeficientes. Então, o a é 1, o b aqui é menos 2 e o c é menos 3. Pelos coeficientes, a gente já sabe que o a, como ele é positivo, a concavidade da parábola é para cima. Então, a boca da parábola é para cima. Aqui o c é menos 3, então a parábola cortaria o eixo y aqui no menos 3. E eu sei também aqui que se eu pegar isso aqui igual a zero, fazendo isso aqui igual a zero, a gente vai achar as raízes da função. Então, quando eu pego isso igual a zero, vira uma equação de segundo grau, o delta aqui vai dar 16. Então, se você pegar esses coeficientes, e calcular o delta é b² menos 4ac. O delta vai dar 16. Como o delta deu maior do que zero, então eu vou ter duas raízes diferentes, x1 e x2. E calculando o x1 e o x2 dão isso aqui, menos 1 e 3. Então, esse é o valor do x1, esse é o valor do x2. Tá? Se você somar isso aqui, menos 1 com 3, vai dar esse coeficiente aqui, ó, 2. E se você fizer o produto deles, 1 menos 1 vezes 3 vai dar menos 3. Então, ou eu calculo isso aqui por Bhaskara, ou eu faço soma e produto deles, que eu chego nos mesmos valores. Mais fácil fazer por Bhaskara. Então, aqui eu tenho dois valores, duas raízes, onde a minha parábola vai passar. E a boca dela é para cima. Então, já imagino isso aqui. Se a gente fizer aqui a parábola, vai dar exatamente isso aqui, ó, a minha parábola. Então, aqui está marcado o menos 1, que é a primeira raiz, a segunda raiz, que é 3. Entre esses valores, aqui a função é negativa, antes do menos 1 a função é positiva, depois do 3 a função é positiva, e exatamente no menos 1 e exatamente no 3 a função vale 0, que são as raízes. Isso é analisar a função, é dizer onde ela é positiva, onde ela é negativa e onde a função é 0. Se eu fizesse o gráfico completo dessa função, usando aquilo que a gente já aprendeu, esse aqui seria o gráfico completo. O vértice dessa parábola ia ficar exatamente aqui no 1. Exatamente aqui no 1. Tá? Bem, agora para finalizar, vamos fazer aqui um exemplo 4, estudar o sinal dessa função. Y igual a menos x² mais 4x. Então, vamos usar o mesmo procedimento que a gente fez nos exemplos anteriores. Calcular os coeficientes, aliás, só comparar, né? Compara isso com o padrão de uma função de segundo grau, ax² mais bx mais c. O a aqui é menos 1. Esse aqui, o 4, é o coeficiente b, e aqui está faltando o termo independente, portanto o c é 0. A partir disso, como o a aqui é negativo, menor que zero, a concavidade da parábola, a boca é para baixo, aqui eu já vou calcular, eu já sei que o c valendo 0, então a parábola vai interceptar o eixo y no ponto 0. A gente consegue calcular a raiz da função, então é só pegar a função, essa daqui igual a 0, quando é igual a 0, virou uma equação de segundo grau, menos x² mais 4x igual a 0. O delta aqui também vai dar 16. Então, o delta é b² menos 4ac. Pegando esses coeficientes e jogando no delta, eu chego nesse valor, 16. Como aqui eu tenho dois valores, x1 e x2, eles são diferentes e dão exatamente esses valores, dão 0 e 4. Então, esses são os meus coeficientes, as minhas raízes que eu calculei a partir dos coeficientes. Então, x1 é 0, x2 é 4. Então, a minha parábola, essa parábola aqui, vai passar nesses dois pontos no eixo x. Portanto, se eu desenhar a parábola, vai dar isso aqui, ó, uma parábola com a boca para baixo, ela passa aqui no 0 e no 4. Entre esses valores, a função é positiva. Antes do 0, a função é negativa. Depois do 4, a função é negativa. E exatamente no 0 e no 4, a função é nula, ela é 0. Então, de maneira resumida, pela análise do sinal, a gente pode dizer que para x menor que 0 e x maior que 4, menor que 0 é para cá, maior do que 4 é para cá. A função é negativa. Então, tá aqui, ó, o y é negativo, menor do que 0. Em compensação, se eu tiver aqui com valores maior do que 0 e menor do que 4, maior do que 0 e menor do que 4, eu estou nesse intervalo. A função é positiva, o y é positivo, maior que 0. E se eu tiver no 0 ou no 4, então para x valendo 0 ou x valendo 4, a função é nula, 0.
isso foi a análise do sinal da função. Bem, espero que vocês tenham entendido isso daí. E só para a gente finalizar, eu coloquei aqui mais um exemplo 5, só para a gente dar uma ênfase um pouquinho maior nesse exemplo aqui, que é um caso interessante. Se eu tivesse essa função y igual a x² menos 8x mais 16, a gente chegaria nos coeficientes. O a vale 1, o b aqui é menos 8 e o c 16. Como o a é positivo, aqui é 1, a concavidade da parábola é para cima. O c é 16, então c valendo 16, a parábola vai passar no eixo y, no ponto 16 do eixo y. O delta aqui é só a gente igualar a função. Eu pego essa função do segundo grau igual a zero, vai virar uma equação de segundo grau e o delta aqui vai dar zero. Então, se eu pegar esses coeficientes, jogar na formulinha do delta, que é b² menos 4ac, o delta vai dar zero. Como o delta é igual a zero, eu vou ter raízes iguais, x1 igual a x2, que vai dar 4. Como é que eu descobri esse valor? Pegando os coeficientes e jogando na formulinha de Bhaskara. Aí eu chego nesses valores. Uma vez que eu tenho aqui uma única raiz, né, que são iguais, x1 igual a x2, então eu desenho aqui minha parábola com a boca para cima e ela passa uma única vez aqui, que é nesse ponto 4. Então, nesse ponto 4, a função é nula. Então, aqui no 4, a função é nula. Mas antes do 4, a função é positiva e depois do 4, a função também é positiva. Então, pela análise do gráfico, a gente sabe que quando eu estou aqui no x igual a 4, a função é nula, o y é nulo. Em compensação, se eu tiver antes do 4, x valores, x menor que 4, a função é positiva. E se eu tiver depois do 4, x maior que 4, a função também é positiva. Ok? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi sobre função de segundo grau. Aguardo vocês para a continuidade do estudo das funções. Até breve.